Oi, oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane. Por aqui você encontra conteúdo sobre rotina, maternidade e casamento à luz da palavra. Hoje eu quero te dar um testemunho breve, bem breve, porque Deus ainda está fazendo, sobre a minha vida profissional, algo que eu tenho pedido ao Senhor, não é de hoje, faz muitos anos que eu tenho pedido ao Senhor para que entre na minha vida profissional, porque eu tenho muitos sonhos e eu sei que eu preciso trabalhar para isso, né? Então, que Ele abra essas portas. Eu estava no culto de domingo, né, e aí Deus começou a acender no meu coração algo, sabe, em relação a isso, de que realmente eu tenho que trazer ele mais para perto, porque eu já tinha feito isso antes: "Senhor, eu quero ser tua sócia, quero que o Senhor trabalhe comigo", só que eu estava fazendo tudo do meu jeito, né, então assim, era mais como um observador, ele estava atuando mais como um observador. E aí nesse dia o Senhor me relembrou disso e me falou assim que eu tinha que realmente refazer o meu compromisso com o Senhor. E aí eu estava lavando os pratos nesse dia e ouvindo um podcast, né, ela falando sobre maturidade e tudo mais, que a gente tinha que olhar as nossas contas, controlar, nós somos mulheres adultas, a gente tem que saber quanto a gente ganha, controlar as nossas finanças, enfim. E aí eu estava pensando sobre isso, eu digo: "Realmente", porque eu me apoio muito no meu esposo e não tem nada de errado em se apoiar no seu esposo, só que eu cobrava muito dele que entrasse mais comigo, né, no trabalho, e ele já tem outro trabalho, mas eu queria que ele fosse junto comigo, que: "Vamos, se você estiver do meu lado vai ser muito melhor", e a gente sabe que realmente é muito melhor quando o nosso marido está do nosso lado, né, está trabalhando conosco, está, eh, assumindo aquelas atividades que não são tão confortáveis de a gente fazer, né. E aí eu estava pensando sobre isso, e aí Deus voltou na minha cabeça, né, com essa ideia e tal. E aí, quando eu fiz o meu devocional, também falando sobre ansiedade e tal, e dizia assim, a atividade do devocional, coloque no papel tudo aquilo que está sendo o motivo de ansiedade e fale para Deus, ore ao Senhor e tal, enfim. E aí, Deus me deu a ideia de realmente fazer com ele uma sociedade, mas uma sociedade, assim, bem formalizadazinha, sabe, de fazer um contratozinho. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei no guardanapo, enquanto a minha filha estava almoçando, eu estava anotando isso. Aí eu coloquei no guardanapo qual seria o meu papel na sociedade e qual seria o papel do Senhor. E aí, para ele, a primeira coisa que eu coloquei foi trazer para mim os clientes, que eu não quero estar me preocupando com captação de cliente. Por quê? O que é que eu fico? Às vezes eu estou parada assim, eu penso: "Poxa, eu poderia estar fazendo um post, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo para captar clientes". E eu sempre fiz isso. Eu tenho 9 anos de formada, então há 9 anos eu estou nessa. E aí como é que eu vou captar o cliente? Ah, o cliente tem que ser aquele cliente que vai fazer o que eu pedi, que vai comprar onde eu pedi para ele comprar, porque ali o material é melhor. E a mão de obra ele vai escutar quando eu disser: "Ó, faz com essa pessoa". Então, o que eu pedi, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor foi essa, né, que ele trouxesse os clientes. Então, eu fiz esse contratinho no guardanapo, aí depois eu passei a limpo no meu diário, para ficar lá sempre olhando, né, e lembrando qual é a minha parte também, né, porque a parte do Senhor, ele vai fazer com certeza, mas e a minha parte? Eu tenho que lembrar sempre de fazer. Então, eu fiz isso e até no final, assim, Deus me fez queimar esse guardanapo. Eu disse: "Isso vai ficar por aí? Alguém pegar e olhar? Ou ficar uma coisa", sabe, algo que eu escrevi, um compromisso que eu fiz, e Deus me levou a queimar o papel. E ficou um cheiro na casa do meu marido estava tirando um cochilo enquanto eu estava fazendo isso, né, que eu estava cuidando da minha filha, ele foi tirar um cochilo, quando ele acordou ele disse: "Que cheiro é esse de queimado na casa?", saiu procurando pra ver onde é que tinha queimado, uma folha de papel, gente. Fiz isso e aí, nos dias que se seguiram, né, eu fiquei com aquela coisa, eu pensava assim: "O que é que eu vou postar?", e Deus não me mandava nada de ideia e do que fazer, né, com o que eu tenho para divulgar o meu trabalho, enfim, como é que eu faço? E aí, esses dias eu estava pensando sobre isso, até um pouco ansiosa, né, e aí Deus me lembrou, assim, que quem ia trazer o cliente era ele. Eu tinha que ficar tranquila, porque ele já estava captando o cliente, então eu que ficasse na minha. E aí nesses dias, né, inclusive faz 2 dias, a gente estava no culto na igreja, e sentou uma irmã do meu lado, e ela dizia assim: "Ó, você já voltou a trabalhar?". Eu disse: "Já, irmã". Aí disse: "É porque eu tô querendo fazer a fachada da minha casa e tudo mais, tã-tã-tã". E eu assim: "Tá certo, pois converse comigo". E aí Deus colocou no meu coração que não era para cobrar dela. E assim, eu fiquei na dúvida, eu até falei com meu marido, "Será que é isso mesmo? Eu pedi a Deus para mandar cliente". E chegou um irmão, mas não é para eu cobrar dela. E aí meu marido disse: "Se você mandou ele ser seu sócio, os clientes dele são assim, meu filho". Então, é isso. E aí eu já falei com a irmã, ela ficou muito grata, muito feliz. E eu vou começar o projeto dela, né, tô até agendando com ela para ir lá na casa dela.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, que, cuidado com o que você ora, né, Deus vai mandar o cliente, mas não é do jeito que pelo menos essa primeira não foi do jeito que eu estava esperando, é do jeito de Deus. E aí eu fiquei pensando, né, o que Deus quer de mim, no meu trabalho. E a Bíblia ela diz assim, primeira Pedro, a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7 assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Eu tenho estado muito ansiosa com essas questões financeiras, né, com a questão profissional, porque eu sempre tive grandes sonhos, né? Eu quero conhecer o mundo. Eu penso, Senhor, o Senhor me colocou um amor tão grande por países que eu nunca fui, que eu nunca conheci, e eu queria muito conhecer o mundo, sabe? Viajar. Eu sempre falo pro meu marido, uma hora, quem sabe dá certo, né? Eu digo, vamos para outro país, vamos para outro lugar. E assim, ele, ele não tem vontade. Então eu penso assim, se o Senhor colocou esse desejo no meu coração, quem sabe ele vai realmente me levar para as nações. Não sei com o quê, fazendo o quê, talvez na minha profissão, talvez no meu chamado, né, no meu ministério. Mas a gente tem que aprender a confiar, lançar sobre ele. Lançar não é só entregar, assim, lançar e jogar longe, se distanciar realmente, abrir mão de fato das suas ansiedades. Então, assim, eu tô falando isso aqui, não é que já começou a surgir um monte de cliente, o meu negócio já começou a virar e tal. O primeiro cliente que Deus mandou não era nem para eu receber dele, era para eu abençoar a vida dessa pessoa, né? Então, às vezes a gente quer muito ser abençoado, mas que a gente seja bênção para a vida das pessoas. Eu fiz uma sociedade com o Senhor e é o que eu te convido a fazer nesse vídeo, faz uma sociedade com Deus. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, faz uma sociedade com Deus. Diz assim, Senhor, essa parte aqui, essa parte decisória, eu estou sentindo que eu não estou fazendo direito, eu preciso do Senhor. E descansa. Lança sobre ele, eu lancei sobre ele e estou tentando descansar. Não é fácil, porque faz 9 anos que eu faço de outra forma. Na verdade, faz muito antes disso, né? Eu sempre fui muito para frente. Eu faço tudo que eu tenho que fazer. Era até meu lema. Eu faço tudo que eu tiver que fazer e depois eu sento e espero o Senhor fazer a parte dele. Às vezes Deus quer que você espere ele fazer a parte dele primeiro. E depois você faz a sua parte. Então, a minha parte nesse caso foi assumir um compromisso com Deus. Dizer para ele que eu vou me esforçar para confiar nele, para não fazer do meu jeito, para fazer do jeito dele. E estar sempre atenta à voz dele, né? Seja lá o que ele quiser que eu faça, que eu possa ouvir e obedecer quando chegar o tempo de obedecer. E que assim seja também na sua vida. Que você possa, nesse dia, escrever, sentar, anotar num papel, Senhor, eu me comprometo a isso e eu preciso que o Senhor faça essa parte aqui. Faz um contrato com ele, mostra para ele que você quer que ele esteja junto com você, não deixe em aberto. Deus gosta de oração diretiva. Deus gosta que você coloque no papel, eu quero isso. Já tem semanas que eu tenho orado ao Senhor, não orado de fato, mas toda vez que eu vejo tem um certo carro, um modelo de carro, que está muito além das nossas possibilidades. Inclusive, a gente não tem nem onde botar esse carro, a gente não tem garagem aqui. Meu marido disse, para eu ter um carro desse, eu tenho que ter uma casa. Então, eu já estou crendo no milagre completo, sabe? Eu olho toda vez que eu vejo esse carro passando, eu digo, amém, Jesus, é meu carro. Louvado seja o teu nome. Ontem eu estava chegando no meu trabalho, né? E eu passei, ele estava numa concessionária, ele bem na frente. E eu olhei assim, me deu uma alegria, uma coisa assim, como se eu já tivesse recebido, sabe? E não que eu já estava crendo desde o início, mas eu falo tanto que está entrando no meu coração. E eu acredito que Deus quer que a gente tenha essa fé, essa confiança nele. É impossível para mim. E é na minha impossibilidade que o Senhor quer agir. Então eu olho para esse carro passando, eu digo, é o meu carro. Olha o meu carro ali, eu falo para todo mundo. Todo mundo, mesmo que a pessoa não me conheça, passa o carro na minha frente e digo, ó, meu carro. Aí, pô, teu carro, eu digo, eu ainda não tenho não, mas Jesus vai me mandar. Eu já pedi de presente para o meu papai, que tem todo o ouro, toda a prata. Então, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa não limitar os nossos sonhos, as nossas ações, que a gente possa realmente se entregar, sabendo que Ele não sai devendo nada para ninguém. E quando a gente faz uma sociedade com Ele, mesmo que no primeiro momento você pense assim, poxa, será que vai ser vantagem? Sim, vai ser vantagem sim, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Jireh, aquele que provê. Então não se preocupe. Faz um contrato com o Senhor hoje, entrega a Ele todas as tuas ansiedades. Fala com Ele tudo o que você está sentindo. Realmente não meça palavras, faça como Davi. Davi era sempre sincero. Mesmo que ele seja um homem que não era perfeito, ele era adúltero, ele era homicida, ele matou muitas pessoas, né? As mãos estavam sujas de sangue, até por isso ele não conseguiu, ele não pôde, né, fazer um templo ao Senhor. Ficou para o filho dele, Salomão, mas ele
ofertou muito, né, para que isso fosse possível, né, o templo. Então, que você possa ser sincero com o Senhor, que você possa ser sincera com o Senhor neste dia, dizer a Ele tudo que você sente, tudo que você precisa, não tenha medo de ser ousada. Que Ele possa trabalhar no seu coração, mesmo que a resposta para o seu pedido seja não, que Ele possa alinhar o seu coração à vontade dEle, para que quando você receber a sua bênção, você entenda que veio das mãos do Senhor. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de seguir o canal, curtir esse vídeo e que você volte aqui depois e comente aqui embaixo, dando testemunho de vitória que o Senhor operou na sua vida. Eu te aguardo na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um beijo e tchau.